Em 1959, um grupo de pessoas experientes entraram em uma montanha congelada para atravessar uma região remota, sem saber que naquela travessia eles protagonizariam um evento mais bizarro que a humanidade já experienciou. Após o grupo não retornar, um time de busca foi enviado, e quando os membros perdidos foram encontrados, nada fazia sentido. E até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu naquela noite. Olá, YouTube! Você está no canal Mosquito Sombrio e eu sou o seu apresentador, o Mosquitão. Hoje vamos falar sobre a história do Passo de Dyatlov, uma das mais bizarras e sombrias por não ter explicação do que aconteceu até os dias de hoje. Sem mais enrolação, vamos para a história. No final de janeiro do ano de 1959, um grupo de 9 estudantes e exploradores experientes, composto por 8 homens e 2 mulheres, partiu em uma expedição pelos Montes Urais, na antiga União Soviética. O líder do grupo era Igor Dyatlov, um jovem respeitado e altamente treinado, um garoto exemplar do Instituto Politécnico de Ural. Vale citar também Zolotaryov, um veterano da Segunda Guerra Mundial que acompanhava o grupo. O objetivo era algo simples: atravessar uma região remota e congelada e retornar semanas depois, com o propósito de serem certificados como aventureiros de grau 3, o mais alto da União Soviética naquela época. Porém, naquela noite, algo deu extremamente errado. Uma forte nevasca ocorreu na noite do dia 1º de fevereiro, forçando o grupo a montar acampamento em uma encosta exposta ao vento, em uma área completamente isolada. Então, alguma coisa aconteceu, algo que não temos explicação concreta e nem indícios do que poderia ser. Foi algo tão estranho que fez todos eles abandonarem a barraca, no meio da nevasca, durante a noite, na completa escuridão e sem as roupas adequadas. Na madrugada do dia 2 de fevereiro, tudo que restou foi uma barraca rasgada e alguns pertences, pois todos os membros da expedição estavam mortos. Seguindo os rastros deixados pelos membros do grupo que fugiram, os corpos foram sendo encontrados. Os primeiros foram localizados próximos a uma árvore, com rastros de uma fogueira que os sobreviventes tentaram acender. Eles estavam quase sem roupas e mortos. A causa da morte foi constatada por hipotermia, fato revelado por autópsias posteriores. Mas o pior ainda estava por vir. Quando a neve começou a derreter, outros 4 corpos foram encontrados, e esses apresentavam ferimentos inexplicáveis. Um deles tinha o crânio fraturado, outro costelas quebradas, com o tórax completamente esmagado, mas sem sinais externos de violência, como se tivessem sido atingidos por uma força extremamente poderosa, sem deixar marcas externas. Zolotaryov, o veterano de guerra, foi encontrado sem os olhos, e uma das mulheres que acompanhava o grupo foi encontrada sem a língua. Porém, existem ainda detalhes mais estranhos. O único homem encontrado junto desse segundo grupo, que teve a causa de morte confirmada sendo por hipotermia, possuía altos níveis de radiação em suas roupas. Relatos da época mencionam luzes estranhas no céu, naquela exata região onde o grupo montou o acampamento. Não havia nenhum sinal de luta, nenhuma evidência clara de ataque, nenhum sobrevivente. Em casos como esse, é comum que várias teorias surjam, e com o passar dos anos, foi exatamente o que aconteceu. Muito se especulou que prisioneiros fugitivos de um gulag presente na região seriam os responsáveis por esse evento. Porém, não havia confirmação de prisioneiros escaparem durante aquele período, e os pertences encontrados contrariam essa teoria, visto que não faria sentido os fugitivos não os roubarem. Outra hipótese foi que o povo nativo Mansi, que vivem na região, seriam os responsáveis pelos ataques. Outra teoria sugere uma avalanche, que teria forçado o grupo a fugir, mas muitos especialistas afirmam que o terreno não condiz com esse tipo de evento. Alguns falam em experimentos militares secretos, ou até fenômenos naturais raros, capazes de causar pânico extremo, mas o que mais se destaca são as teorias sombrias, como o Homem das Neves, o famoso Yeti, que habitaria regiões árticas, com evidências no diário de uma das mulheres que acompanhava o grupo, que escreveu em uma de suas últimas anotações: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real." É muito falado também na presença de vida extraterrestre, que nesse dia haveria ceifado a vida dos exploradores. Porém, essas teorias são só conspirações, e são impossíveis de serem comprovadas.
No fim, a investigação oficial concluiu apenas que uma força desconhecida e irresistível causou a morte do grupo, uma explicação vaga, incompleta. Mais de 60 anos depois, o caso de Dyatlov continua sendo um dos maiores mistérios da história, e talvez a parte mais assustadora seja saber que o que quer que tenha acontecido naquela noite pode nunca ser totalmente explicado. Ou talvez não. Em 2019, o governo russo voltou com as investigações, e após simulações via computador dos eventos que poderiam ter acontecido na noite da tragédia, concluiu-se que a escavação realizada pelo grupo para montar a barraca pode ter causado um tipo raro de avalanche, chamada avalanche de placas. A força do impacto do fenômeno é tão intensa que pode quebrar ossos do corpo humano, explicando a fratura craniana e das costelas de algum dos membros. Então, o mais provável é que nesse dia, o que causou a morte do grupo foi apenas uma avalanche, que foi determinado ao fim dessa busca. Porém, isso não explica os olhos e língua faltando em 2 dos corpos, nem os níveis de radiação presentes nas vestes de uma vítima, dando palco para outras possíveis interpretações voltadas ao sobrenatural. Durante a viagem, o próprio povo nativo, os Mansi, avisou os exploradores da existência de homens-espíritos, que se alimentavam de tecidos moles do corpo, como a língua e os olhos, ambos retirados dos corpos de viajantes, explicando a falta dessas partes nos cadáveres encontrados. Eu, pessoalmente, acredito na presença de uma força maior, seja espíritos ou extraterrestres. Acredito que algum envolvimento de fora ocorreu por conta da situação dos cadáveres. E você, o que acha disso? Deixe sua resposta aí nos comentários, já que a única certeza que podemos ter é que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu naquela noite.